O tema de hoje é 3 conselhos para uma vida vitoriosa. Quem quer ter uma vida vitoriosa? Levanta a mão. Amém? Amém. Queria ler um texto com vocês que está lá em Josué 23. Diz assim: passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Olha só para contextualizar aqui, nós estamos falando de Josué, que foi aquele que veio depois de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, né? Aquele que, com a ajuda de Deus, abriu o Mar Vermelho, levou o povo, tirou o povo do deserto, tirou o povo do Egito e atravessou o povo aquele mar, né? Todo mundo conhece a história. Depois que Moisés morreu, Josué foi quem começou a liderar o povo, né? Josué enfrentou várias batalhas juntamente com o povo, conquistaram vários territórios, conquistaram vários lugares. Josué foi um grande líder militar ali. Nós estamos falando desse homem. Esse homem, ele chega na sua velhice e ele convoca todo o povo de Israel, convoca os líderes, convoca todas as autoridades, e ele quer dar um pronunciamento para essas pessoas no final da vida dele. Continuando, ele diz assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, ou seja, está prestes a morrer. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas palavras que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele deu a vocês. Amém? Então, como eu ia dizendo, esse aqui é um conselho de um homem
que liderou o povo de Israel. Esse homem ele é bastante conhecido, né? Josué, ele tem uma história muito conhecida, né? Todo mundo já ouviu, virou até frase de Instagram lá. Às vezes a pessoa até posta lá, não tema, seja forte e corajoso. Às vezes a pessoa nem é cristã, nem conhece da Bíblia, às vezes nem sabe de onde veio aquela frase, mas ela posta lá no Instagram, seja forte e corajoso. Esse foi um conselho dado por Deus para Josué no início lá da carreira dele. Josué recebeu esse conselho, né? Não temas, eu estou contigo, seja forte e corajoso. E o conselho que Deus deu para Josué é bem parecido com esse conselho que ele está dando no final da vida dele para o povo de Israel. Se você for ler o primeiro capítulo de Josué lá, o conselho é muito parecido. O conselho é o seguinte: se você cuidar em amar a Deus, se você cuidar em obedecer aos mandamentos do Senhor, se você cuidar em obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, se você cuidar em obedecer a palavra de Deus e cumprir os mandamentos do Senhor, você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E é um conselho simples, não é? É fácil de entender. Quem entendeu esse conselho, levanta a mão. É um conselho muito fácil de entender, né? Simples. Obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos e eu vou ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. É um conselho simples, porém não é um conselho fácil, né, de realizar, fácil de agir, né? Então nós veremos agora 3 conselhos para uma vida vitoriosa. Nos versículos 3 e 4 fala assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor Deus que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. Se você for ver lá no primeiro versículo do 23, fala assim, ó: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao seu redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, começa a fazer o discurso. Ou seja, eles estão vivendo um tempo de descanso. Nesse tempo que Josué está discursando para o povo, é um tempo que ele não está acontecendo guerra nenhuma. Esse tempo eles não estão em guerra, eles já passaram por várias guerras que eles venceram, que eles conquistaram, que Deus deu para eles vitória, mas naquele tempo ali que Josué está falando com o povo, é um tempo que eles não estão em guerra, é um tempo de paz para eles, é um tempo de paz para o povo de Israel. Só que Josué começa a falar assim, ó: nós estamos num tempo de paz, mas olha só, lembre-se do tempo que você viveu guerras, mas não lembre só das guerras, lembre-se também que você venceu em meio às guerras. O primeiro conselho para nós hoje, para nós termos uma vida vitoriosa, o primeiro conselho é lembrar-se de tudo que Ele fez, tudo que Deus fez e por que Ele fez. Quem aqui já alcançou vitória com Deus aqui? Levanta a mão. Eu conheço grande parte das pessoas que aqui estão, grande parte eu conheço, bem próximo. Eu sei que muitos de vocês já conquistaram vitórias em Deus. Eu sei que muitos de vocês já conquistaram vitória na sua saúde, na saúde da sua família. Eu sei que muitos de vocês já foram vitoriosos, né? Muitos de vocês já venceram vícios. Muitos de vocês já venceram na vida financeira. Muitos de vocês alcançaram vitória na sua família, na sua casa. Alguns de vocês alcançaram vitória no casamento. Eu acredito que muitos de vocês foram vitoriosos em várias áreas da vida de vocês. E o conselho que Deus dá para nós hoje é o seguinte: lembre-se das vitórias, né? Nós fomos na convenção e dentre as palavras lá, uma chamou a atenção, que a gente acabou até conversando depois sobre isso, que é nós celebrarmos as nossas vitórias.
E é uma coisa que às vezes passa batido para a gente, né? Na nossa célula a gente sempre conversa sobre o seguinte: olha só, no final a gente faz um pedido de oração. Quem tem pedido de oração? Aí todo mundo, algumas pessoas falam, não, eu tenho tal pedido de oração. A gente ora, só que a gente fala o seguinte: se acontecer de Deus e Deus vai fazer acontecer, na próxima célula, ou quando Deus fizer, conta pra gente. Conta o que Deus fez. Conta aquilo que Deus fez na sua vida. Começa a lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida. As vitórias, os motivos de oração, que hoje não são mais motivos de oração, é motivo de gratidão, mas os motivos de oração, né? Começa a contar, fala para as pessoas. Às vezes tem gente do seu lado que precisa ouvir, tem gente do seu lado que está passando por uma dificuldade na saúde, e Deus já te deu vitória nessa área, e você precisa compartilhar para as pessoas. Quando a gente começa a lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, isso começa a trazer esperança para o nosso coração. Quando a gente começa a lembrar e falar, poxa, olha o tanto que eu já caminhei, olha o tanto que eu já caminhei com a minha família, para quem já tem quem é chefe de lar, quem já tem uma família, para quem Deus já deu uma família. Você pensar e falar, olha o tanto que eu caminhei na minha vida material, olha o tanto que eu caminhei, a gente celebrar, ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Né? Quando a gente entra com esse pensamento, quando as batalhas vierem até nós, e nós tivermos esse pensamento, olha só, eu já venci várias batalhas em Deus, e essa batalha que está vindo eu vou vencer em nome de Jesus. Isso começa a trazer esperança para o nosso coração. Do contrário também é verdade. Quando a gente começa a pensar, poxa, será que eu vou conseguir? Mas por várias vezes eu já enfrentei esse problema, por várias vezes eu já enfrentei esse desafio, por várias vezes eu já enfrentei essa dificuldade, até hoje eu não consegui vencer. E a gente começa a ter esse tipo de pensamento. A gente já entra para a batalha derrotado. Porque a gente está olhando para nós estamos olhando para nós mesmos. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, para a nossa capacidade, para as nossas limitações, nós já entramos enfraquecidos na batalha. Mas quando nós mudamos a mentalidade, começamos a olhar, em Cristo eu sou mais que vencedor, em Cristo eu tudo posso, em Cristo eu vou vencer, a gente já começa a entrar na batalha com um pensamento diferente, com um pensamento de vitória. E é esse tipo de pensamento que Deus quer que nós tenhamos, um pensamento de vitória, de que nós somos vencedores porque Cristo já venceu por nós. Na cruz, Cristo já venceu por nós, né? As nossas enfermidades, Cristo já venceu por nós. Os vícios, Cristo já venceu por nós, né? A minha casa, minha casa é uma casa de vitória porque Cristo já venceu por mim. Amém? Então é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. É isso que Josué queria passar para aquele povo. Povo, começa a lembrar dos desafios, começa a lembrar dos lugares que você já acessou, começa a lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Pensa nisso, né? Tudo que for bom, tudo que for agradável, né? Se há algum louvor nisso, começa a pensar nisso. Não deixa que os pensamentos, né, negativos, às vezes as setas do inimigo venham até a sua mente e permaneçam. Não permita que isso permaneça na sua mente. Começa a pensar naquilo que Deus já fez na sua vida, porque Ele vai continuar fazendo, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Amém? E o segundo conselho que a gente vai aprender no texto de Josué, no discurso de Josué, está lá no versículo 6, fala assim, ó: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E esse mesmo conselho, como eu falei, é o conselho que o próprio Josué recebeu de Deus. Quando Moisés morreu, Deus chegou até ele e falou: Josué, Moisés morreu, agora você que vai liderar, Josué. Josué, você quer ser bem-sucedido? Obedeça a tudo que está escrito no livro da lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas é o seguinte, você precisa se esforçar para obedecer. Porque obedecer não é da nossa natureza. Nós precisamos nos esforçar para obedecer aquilo que o Senhor tem ordenado para nós.
porque obedecer a Deus não é da nossa natureza. A nossa natureza, ela tende para o pecado, ela tende para o engano, ela tende para o erro. Por isso que o próprio Deus diz, por isso que a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. Se a gente for guiado pelos nossos sentimentos, se nós formos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, a tendência é nos afastarmos cada vez mais de Deus. E nos afastando de Deus, nós nos afastamos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, primeiro, para nós sermos vitoriosos, nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor fez na nossa vida, porque Ele vai continuar fazendo. Segundo, nós precisamos nos esforçar para obedecer. Olha só, eu trouxe uma frase aqui, ó, diz assim, ó: quem se esforça para adquirir os recursos terrenos, presta atenção, quem se esforça para adquirir os recursos terrenos, vai alcançar bons recursos, porém limitados. Se nós nos esforçamos, o que é se esforçar? É você colocar uma força maior, né? Se nós nos esforçarmos somente para adquirir recursos terrenos, né? Se nós nos esforçarmos somente no nosso trabalho, se nós nos esforçarmos somente em adquirir bens materiais, quem quer ter bens materiais aqui? Levanta a mão. Eu quero ter. Eu não estou falando que a gente não deve adquirir bens materiais. Nós estamos dizendo o seguinte: se nós nos esforçarmos, colocarmos toda a nossa força somente em adquirir bens materiais, somente em ter sucesso nessa terra, somente ter sucesso aqui, ó, nos recursos materiais, nós até conseguiremos, pelo esforço nós conseguiremos coisas boas, porém essas coisas serão limitadas. Tudo que a gente faz somente com o nosso esforço, colocando todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, tudo que a gente faz dessa maneira, a gente consegue receber, mas de maneira limitada. Nós não conseguimos receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? O salmista, ele fala assim, ó, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isso quer dizer que a gente tem que ficar dormindo, esperando que Deus vai fazer acontecer tudo? Não, não é isso. O que o salmista quer dizer com isso? Que para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que amam obedecer ao Senhor, para aqueles que não colocam todos os seus esforços em bens materiais, mas começam a colocar e se esforçarem em obedecer a Deus, se esforçarem em buscar ter uma vida de oração, se esforçarem em buscar ter uma vida de comunhão com os irmãos, se esforçar em buscar ter uma vida devocional a Deus, de leitura da palavra, se esforçar em buscar a presença de Deus em todo momento, se esforçar em viver a verdade do Senhor na sua vida. Quando nós começamos a nos esforçar para viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nós começamos a receber recursos eternos. Nós não nos esforçamos mais para receber recursos materiais, mas nós começamos a nos esforçar para receber aquilo que o céu tem para a nossa vida. Então nós precisamos entender, e isso é para nós mudarmos o nosso pensamento, é para nós mudarmos o nosso pensamento. Se você continuar se esforçando ali, ó, sozinho, tentar se esforçar sozinho, Deus vai falar o seguinte, Deus vai dizer assim, ó: Emily, você está se esforçando, fazendo tudo sozinha, eu vou deixar você fazer do seu jeito, você vai conseguir aquilo que você quer, mas de maneira limitada. Só que quando eu começo a me esforçar, quando a Emily começa a se esforçar em buscar a presença de Deus, Deus começa a abrir as portas daquilo que ela queria, Deus começa a abrir as portas. Se ela queria uma bênção material, Deus começa a abrir as portas para que ela tenha acesso àquela bênção material. Se ela queria uma cura, Deus começa a abrir as portas para que ela receba essa cura. Se ela está buscando a paz dentro do lar, se ela está buscando uma promessa de Deus para a sua casa, Deus começa a abrir as portas. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nos esforçamos em buscar o Senhor, os céus, ele começa a se abrir sobre as nossas vidas. E Deus começa a agir, não mais os nossos esforços, mas Deus começa a agir na nossa vida. E quem pode mais, nós ou o Senhor? Quando nós reconhecermos que Deus é maior, que Deus pode muito mais do que nós, Deus começa a ter liberdade para agir nas nossas vidas. E essa é uma palavra para nós entendermos que Deus, Ele quer ter liberdade para agir na sua vida. Talvez você está buscando uma bênção, ou você está buscando a salvação de alguém, do ente querido, de um familiar.
só que você está agindo com os seus esforços. E Deus está dizendo, ó, se esforce em obedecer aquilo que eu tenho para a sua casa, se esforce em obedecer aos meus mandamentos, se esforce em me obedecer, que a partir daí o Senhor é quem começa a agir dentro da sua casa. Talvez você está buscando uma cura, talvez você está buscando uma porta aberta, e Deus está dizendo, ó, só se esforça, mas não se esforça de maneira natural, se esforça em me obedecer, que eu vou começar a agir, e você vai ver o milagre, e você vai poder dizer que realmente foi o Senhor quem abriu as portas, foi o Senhor quem me abençoou, e o nome dele será glorificado. Amém? E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar porque o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor tem para as nossas vidas promessas, o Senhor tem para as nossas vidas milagres, e o Senhor tem portas abertas para as nossas vidas. Então primeiro nós precisamos lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, lembrar que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem cuidado da nossa casa. Depois nós precisamos nos esforçar em obedecer ao Senhor, não nos esforçarmos de maneira natural apenas, mas colocarmos os nossos esforços, a nossa força, de maneira a obedecer ao Senhor. E por último, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Lá no versículo 14 fala assim, ó, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas cumpriram, nenhuma delas falhou. As promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus não falham. Mas sabe por que muitas das vezes nós não vivemos as promessas de Deus na nossa vida? Você sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes nós não conhecemos as promessas de Deus para as nossas vidas. Você quer um exemplo? Eu lembro um dia que eu estava conversando com uma amiga minha da faculdade. Ela falou assim, ó, estava conversando, ela falou, você vai na igreja? Eu falei, vou. Aí ela falou, eu também vou. Eu falei, que legal, você vai. Qual igreja que você vai? Ela falou, vou a tal igreja. Eu falei, que legal. Aí ela falou, só que eu vou sozinha. Eu queria ir com minha família. Eu falei, por que seu marido não gosta de igreja? Sua filha não gosta? O que é? Ela falou, não. Meu marido, ele é viciado, ele cheira. Ela falou assim, baixinho, né? Ele cheira. Eu falei, ele cheira? Ela falou, ele cheira. Eu falei assim, mas Deus vai libertar ele em nome de Jesus. Ela falou assim, se for da vontade de Deus, ele vai sair dessa sim. Aí eu fiquei olhando para ela, aí ela repetiu, eu tomo água, né? Só na igreja, porque em casa eu não tomo não. Aí ela repetiu, falou assim, não, se for da vontade de Deus, meu marido vai se livrar desse vício. Eu não aguentei. Aí ela, irmã, pensa comigo, que Deus que é esse aí que a senhora serve? Que Deus que é esse aí? Porque o Deus que eu sirvo, Ele quer que seu marido seja liberto. Ele quer que seu marido seja liberto. Ele não quer que seu marido fique aprisionado nesse vício, não. É um tipo de pessoa que nem conhece a vontade de Deus, nem sabe qual é a vontade de Deus. Mas sabe o que é mais fácil? É mais fácil falar assim, ó, não, se for da vontade de Deus, eu jogo para quem? Para Deus. A responsabilidade não é mais minha, né, Fernando? Deus está dizendo assim, Fernando, você começou a sua empresa, Fernando. Eu tenho para você que você vai dominar a Corumbá, Fernando, e eu quero colocar você em lugar de destaque para você espalhar a sua empresa pelos estados, pelo estado, para que você alcance outras cidades. Aí Fernando fala assim, não, Deus, mas se for da tua vontade, Deus, se for da tua vontade, amém. Mas Deus já revelou para o Fernando a promessa dele, só que o Fernando está fazendo o seguinte, Deus, se for da tua vontade, olha só, olha um exemplo, Deus chega para Samuel, fala, Samuel, faz o seguinte, vai lá na casa de Jessé, lá no meio do mato lá, unge um dos filhos de Jessé lá, que um dos filhos de Jessé vai ser rei, só que esse guri tinha 17 anos, unge lá um dos guri lá dos filhos de Jessé, que ele tem um monte, um deles vai ser rei, aí Samuel vai lá, unge, você sabe a história, passa todos os filhos de Jessé, até que lembra de Davi que está lá no mato, né, cuidando com a cor de cabrito, manda chamar Davi para almoçar,
Davi vai lá, senta e fala, ó, é isso aí, vou ungir você, joga o óleo na cabeça dele lá, falou, Davi, estou ungindo você rei. A partir daquele momento, Davi começou a reinar? Não, mas Davi tinha uma promessa, não tinha? Davi tinha uma promessa. A partir daquele momento, ele conheceu a promessa que Deus tinha para a vida dele. O chamado de Deus para a nossa vida hoje, nós precisamos conhecer qual é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem promessas abrangentes para todos nós, né? Promessas de que estará conosco todos os dias, promessas de que se nós confessarmos nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Deus tem promessas abrangentes, só que Deus tem promessa específica também para cada um de nós. Nós precisamos conhecer qual é a promessa de Deus para a sua casa, qual é a promessa de Deus para a sua vida financeira, qual é a promessa de Deus para a sua família, para os seus filhos, qual é a promessa de Deus para a sua carreira, qual é a promessa de Deus para a sua saúde. Você sabe qual é a promessa de Deus para todas as áreas da sua vida? A partir do momento que Davi soube aquilo ali, eu imagino que Davi já começou a se comportar diferente. Eu imagino Davi começando a se comportar diferente. Davi está cuidando dos cabritos ali. Davi está pensando assim, ó, lógico, licença aqui, tá? Davi está pensando assim, ó, Deus me fez rei. A partir de hoje, eu fui ungido rei. Não estou no trono ainda, mas Deus me fez rei. A partir de hoje, eu tenho que mudar meu comportamento. Eu tenho que começar a agir. O que um rei faz? Um rei lidera. O rei ele tem que liderar, o rei ele tem que tomar frente, o rei ele tem que ser, né, proativo, o rei ele tem que fazer as coisas, ele tem que olhar tudo que está acontecendo ao redor. Só que Davi não tinha pessoas para cuidar. Quem que Davi cuidava? Rebanho, animais. Davi cuidava de animais. Então Davi começou a olhar para os animais e eu imagino, né, Davi pensando assim, não tenho gente para eu cuidar ainda. Deus vai me dar um dia gente para eu cuidar. Eu estou cuidando de animais. Só que eu vou cuidar desses animais de uma maneira, né, como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu vou ser como um rei para esse rebanho aqui. Ele tinha só um rebanho ali. E a Bíblia conta que vem um leão atacar o rebanho, ele vai lá e livra as ovelhas do leão. Vem um urso atacar o rebanho, ele livra a ovelha da boca do urso. E ele está mudando o comportamento dele. Já está começando a olhar como rei, não menosprezando as pessoas, mas olhar como rei, que cuida das pessoas, que cuida de tudo ao seu redor, que zela pelas coisas. Ele começou a olhar diferente. Até que chega o grande dia que ele leva lá a marmita para os irmãos dele que são soldados, ele vai levar lá a marmita. Chega o grande dia dele que, né, vira a vida dele. Ele não se torna rei, mas transforma a vida dele. O que está acontecendo? Tem um gigante lá que está, um tempão já, 40 dias já, ameaçando o povo, dizendo que vai invadir, dizendo que vai matar, chamando qualquer um. E Davi olha ao redor e fala, mas ninguém vai. Ninguém vai. Nessas horas que ninguém do povo vai, quem que deveria ir lá lutar com esse gigante? O rei. Ninguém vai. O rei até então é Saul. Só que a Bíblia fala que no coração de Deus, Saul já era rejeitado, já não era mais rei. Só tinha coroa. Mas no coração de Deus, Saul não era mais rei. Quem que era o rei no coração de Deus? Davi. E Davi já está com uma postura diferente, já ele recebeu uma promessa lá com 17 anos, já está com uma postura diferente, já começa a viver promessas de Deus, que ninguém está vendo, ele começa a viver experiências com Deus ali na vida dele. Por quê? Porque ele estava com uma postura diferente, porque ele conhecia as promessas de Deus para a vida dele. Ele estava no meio de um rebanho, não tinha nada, ele nem parecia que ele ia ser rei, mas ele estava com um comportamento diferente. Ele estava com uma visão diferente, ele estava com uma promessa de Deus no coração dele. E quando chega o momento do rei tomar a frente, Saul, que era rei só com a coroa, mas no coração de Deus não era, se amedronta. E o rei verdadeiro no coração de Deus, que não tinha coroa, mas era rei, ele se posiciona, vai lá e com uma pedrinha derruba aquele gigante, corta o pescoço dele e mata ele. E a partir dali ele começou a viver as promessas de Deus na vida dele, porque ele se posicionou de uma maneira diferente, porque ele conheceu primeiramente qual era a promessa de Deus para a vida dele. Você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida? A Bíblia fala que se você quiser e obedecer e ouvir a Deus, se esforçar em obedecer, você e eu, nós comeremos o melhor desta terra.
Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Levanta a mão. Eu quero comer o melhor dessa terra aqui. Eu quero ver tudo que Deus tem para a minha vida, mas eu preciso querer, obedecer e ouvir a palavra de Deus. Esse é um chamado de Deus para as nossas vidas, de nós entendermos que Ele tem promessa para as nossas vidas. Se você acha que Deus não tem promessa de Deus para a sua vida, você está enganado. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua casa. Você precisa conhecer quais são as promessas de Deus para a sua vida. E como que eu conheço as promessas de Deus para a minha vida? Quando você começa a ter intimidade com a palavra de Deus. Quando você começa a ter intimidade com Deus, Deus começa a estar no seu coração ali, ó, falando no seu coração. Falando no seu coração. Você começa a buscar a Deus e Deus usa pessoas. Claro, Deus usa seus profetas para falar, mas primeiramente você precisa buscar nas palavras de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Existem pessoas aqui que Deus tem promessas na vida financeira, mas essa pessoa não sente que ela merece, não se sente merecedora de ter. Existem pessoas aqui que Deus tem promessas na sua vida amorosa, só que essa pessoa não se sente merecedora. Por quê? Porque não conhece as promessas de Deus para a vida. Se você conhecer a promessa de Deus para a sua vida amorosa, se você conhecer a promessa de Deus para a sua vida financeira, Deus começa a fazer você mudar o seu comportamento, você mudar a sua visão, você mudar o seu posicionamento, até que você consiga conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida, não para a sua honra, mas para a glória do nome dEle. Porque a partir do momento que um filho de Deus, que um servo de Deus é colocado em um lugar de destaque, a partir do momento que um servo de Deus é colocado em um lugar ali de referência, pessoas começarão a ser ministradas pelo testemunho dessa pessoa. E Deus quer que você seja esse tipo de pessoa. Deus quer que você seja esse tipo de pessoa. Para que pessoas sejam ministradas pelo seu testemunho de vida. Para que as pessoas perguntem como que isso aconteceu na sua vida. Você vai falar assim, não tinha como mesmo. Não tinha como. Foi Deus que fez, foi Deus que abriu as portas. E a pessoa fala, eu quero conhecer esse Deus seu aí. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Mas você precisa entender que para viver as promessas de Deus, primeiro você precisa lembrar de tudo aquilo que Ele fez na sua vida, porque Ele já fez na sua vida, que eu sei. Segundo, você precisa se esforçar para obedecer a Deus, porque não é fácil obedecer. Muitas das vezes não é fácil obedecer a Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. É um desafio obedecer a Deus. É um desafio ser fiel a Deus. É um desafio. É um desafio buscar a Deus todos os dias. É um desafio. Não é fácil. Não é fácil. Se está fácil, está errado. Quem já ouviu essa frase? Se está fácil, está errado. Não é fácil obedecer a Deus. E terceiro, você precisa crer nas promessas de Deus. Como que eu creio nas promessas de Deus? Conhecendo qual é a promessa de Deus para a minha vida. E eu queria orar com vocês. Vamos ficar em pé só um minutinho. Orar para que nós entendamos essa palavra ministrada no nosso coração. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida, lembrar disso todos os dias, agradecer, falar obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor fez com que eu vencesse todas as batalhas. Eu quero, Senhor, me esforçar para obedecer ao Senhor, me esforçar para buscar a Ti, Senhor. Eu não sinto vontade, Pai, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade de orar. Seja sincero com o Senhor. Fala, não sinto vontade muitas das vezes de estar no culto, Senhor, mas eu quero, Pai, me ajude, Deus. Me ajude a ser fiel a Ti e crer nas Suas promessas, Pai. Me ajude a crer nas Suas promessas, Senhor. Me ajude a crer naquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. A conhecer aquilo que o Senhor tem para a minha vida.